cavalo é uma fonte gigantesca de energia boa pra gente. Quem trabalha com cavalo fala que são as pessoas do cavalo, né? É um bichinho que te pica e você vai ficar encantado para sempre por eles. Tá sempre em contato mesmo com eles. A pessoa que abraça cavalo, que beija potro, sou eu. Sou eu mesma. É? Deu um oi. Oi? Quanta gente, meu Deus. Tudo bem? Oi, bonito. Gente, ele só tem 1 ano. 1 ano? Meu nome é Rebeca Weigel. Sou veterinária formada na Unesp de Botucatu e eu fiz meu mestrado e doutorado na área de concentração de clínica das doenças nutricionais e metabólicas na USP também, só que na USP de São Paulo. E agora eu faço pós-doutorado aqui no departamento, no LABEC, né? No Departamento de Nutrição e Produção Animal, Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equino. O meu papel aqui, além da pesquisa, o que é importante entender, que até a graduação, mestrado e doutorado são etapas de aprendizagem, né? O mestrado e doutorado já tem pesquisa também, mas é de aprendizagem. O pós-doutorado é programa de pesquisa, que é o que eu gosto de fazer, pesquisa com cavalo, né? Nutrição de cavalo. Então o meu projeto de pesquisa é envolvendo a nutrição de equinos. Trabalho aqui na fazenda, né, com esses animais, esses vão ser os animais que eu vou usar na minha pesquisa. É importante a gente dizer também que aqui no LABEC, com o professor Alexandre Gobesso, a gente faz pesquisa com o cavalo para o cavalo, né? Então a gente pesquisa a nutrição de equinos, visando o bem-estar deles, uma melhor digestão, um melhor aproveitamento dos alimentos, entender o que no processo digestório pode dar errado, que leve a condições clínicas, né, a problemas de doenças e internações e distúrbios metabólicos, enfim. Então aqui é um laboratório que faz pesquisa com equinos para os equinos. E eles são bem mansos, são muito bem cuidados aqui, né? E aí eles mostram pra gente que eles gostam do contato, do carinho. O cavalo é um animal social, ele vive em bando. Então se você isola um cavalo, ele fica estressado, é um fator muito grande de estresse. Na baía eles conseguem se ver pela porta, né? Mas ainda assim eles precisam desse contato, eles precisam se cheirar, se coçar, então é importante a gente soltar. Porque tem muita gente, principalmente no grande interior, né, lá no meio mesmo, que tem um cavalo só que faz até o trabalho, né? Sim. Isso é ruim para o cavalo? Que ele esteja... Ele é social, então acontece até no Jockey Club em São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes tinha um cavalo que ficava na baía que era muito estressado, eles colocam um carneiro que fica junto. Qualquer aí ele outro animal, com o carneiro. então. É, exatamente. O importante é que ele tenha uma interação. Uma interação. Né? É o que eu falo, eles se acostumam, mas não é o ideal para eles. Então é um cavalo que pode estar mais propenso a ter gastrite, que pode ter quadros de cólica, simplesmente pelo estresse, de estar isolado, de estar sozinho e não ter interação com outros animais. Ah, inclusive você disse que aqui não monta, né? Não, a gente não monta os animais. Na fazenda da faculdade, tem animais que são montados, que usam para manejo do gado de corte, mas esses ficam em outro lugar, eles ficam em outro setor, eles nascem aqui também, são criados dentro e aí com 4 anos eles vão para a doma e aí eles ficam lá para ser montados e para fazer o manejo dos animais da faculdade. Aqui no LABEC a gente não monta. Ali era a pista, né? Ali é uma pista de terra, no caso, né? Era para ser uma pista de areia. O que a gente faz é que os animais, quando eles estão em experimento, eles ficam na baia, todo experimento que os animais ficam na baia, a gente solta durante pelo menos 1 hora por dia. E aí quando a gente solta nessa pista, que daí eles podem correr e se exercitar. Legal. E aí depois eles voltam para a baia. Aqui também é uma medida de bem-estar, né? Que a gente garante nas pesquisas de que eles vão ter o tempo de exercício, de liberdade, de interação, porque na baia eles ficam isolados. Então, na pista, eles conseguem interagir um com o outro. Cavalo, para mim, é meu equilíbrio. Cavalo é meu equilíbrio, sim. No período que eu morei em Curitiba, eu morei 12 anos em Curitiba.
E aí eu trabalhava na indústria, né? Trabalhei durante 15 anos na indústria de nutrição animal. E quando eu estava muito estressada, muito cansada, assim, eu parava, ia na hípica e visitava alguns cavalos de amigos meus, né? Que montavam na hípica. Eu entrava na baia e ficava ali, passando a mão, abraçando o cavalo. E aquilo já me trazia uma paz muito grande. Então, eu não tenho um cavalo, só trabalho com eles, mas é o meu equilíbrio, eu tenho toda certeza. Lá vem. Estão vindo calminho. Eu acho que é por causa do calor, ficaram com preguiça de correr. Né? Você falou que eles iam correr, eles estão lá. Exatamente, tá igual a gente, com preguiça de correr. Tá até triste andando, aí, tudo bem? tadinho. Essa ração que eles estão comendo aqui é uma ração de cavalo em manutenção, que é cavalo que não está fazendo nenhum tipo de atividade física, assim, e a gente ajusta pelo peso dos animais. Então aqui esse lote é bem uniforme, né? São todos com a mesma atividade, ou seja, sem atividade. Todos puro sangue árvore, eles têm um peso muito parecido, então a gente dá um volume padrão para eles. Mas a gente tem também os outros lotes que diferem mais de peso, então a gente pesa a ração e aí cada um recebe a quantidade exata para o peso deles, né? É bem individualizada a nutrição deles aqui. É formulada pelo professor responsável aqui do LABEC, que é o professor Alexandre Gobesso. Ele formula essa ração. O que é mais nutriente, né? O concentrado, a gente chama de concentrado porque justamente ele pode ser um concentrado em energia, um concentrado em proteína, mas de uma maneira geral ele é como você falou, é um concentrado em nutriente, porque a gente dá um volume pequeno de alimento, a gente está dando muitos nutrientes, então a quantidade maior de energia, uma quantidade maior de proteína, de minerais, de vitamina. E o volumoso, que é a parte do feno, né, ou a parte de pastagem, é a parte mais importante para o cavalo, né, da alimentação do equino. Você não consegue criar cavalo sem o volumoso, que é que pode ser o capim, pode ser o feno, que daí o feno pode ser de gramínea, que é o que a gente usa aqui, ou pode ser o feno de alfafa, que é uma leguminosa. Enfim, é tudo volumoso. Então, se o cavalo não recebe volumoso em quantidade suficiente, essa alimentação está deficiente. É um cavalo que está num risco iminente de ter alguma disfunção metabólica. Então, a partir do momento que ele passa por de repente acontece algum estresse na vida dele. Vamos supor que um funcionário não apareceu naquele dia e atrasou a alimentação. Já é um estresse para ele. Só esse estresse já pode ser o desencadeamento de uma síndrome cólica, por exemplo, né? Que é um distúrbio perigoso para cavalo. Então, a quantidade de volumoso adequada deixa esse animal num risco menor de desenvolver qualquer tipo de distúrbio, de doença, de síndrome metabólica, coisas nesse sentido. Esse é o lote dos cavalos puro sangue árabe que a gente tem aqui, são do próprio laboratório. É uma raça bem ativa, então eles gostam de correr, eles estão sempre se movimentando no piquete, assim, movimentação normal do cavalo, né? Cavalo é um animal mais ativo, existem raças mais tranquilas e raças que são mais ativas. Os árabes são uma raça mais ativa, né? São usados para enduro e tal, muito resistente a calor, a esportes de longa duração e tal, né? Quem trabalha com cavalo fala que são as pessoas do cavalo, né? É um bichinho que te pica e você vai ficar encantado para sempre por eles. Eu já nasci picada, porque desde muito pequena minha mãe e meu pai, a gente viajava bastante, ia para Campos do Jordão, e eu sempre queria ir para Campos do Jordão porque ela tinha cavalo para eu montar. Então, e aí eu queria ir de qualquer jeito, nem que não montasse todo dia, mas eu queria ir lá ver o cavalo todo dia. Queria ter feito hipismo, então sempre fui mesmo no cavalo. É um trabalho que me dá muito prazer. Trabalhar com cavalo é um trabalho que não é trabalho, né? Tem até uma frase, eu não sei de qual filósofo que fala: trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar um dia na vida. Então eu me sinto assim quando eu tô com eles, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar em contato com os cavalos. É um grande prazer para mim, gosto demais e sou muito grata por poder estar aqui, voltar para a pesquisa que eu gosto tanto e para a pesquisa com os cavalos. Para mim é um prazer estar todo dia aqui. E um privilégio ter acesso a essa universidade tão boa e que com esse ambiente
bom e com pesquisa de qualidade, né, que a gente tem aqui no laboratório. Então, é um grande prazer para mim estar junto. Ou mais para o claro, ou mais para o escuro, mais para o preto, mas ele nasce marrom. E com o tempo o pelo vai clareando, então ele vai ficando com pelo branco. Mas aqui que ele está suado, ó, dá para ver que a pele dele embaixo é escura. Então é a característica do tordilho. Igual aqui, né? Igual aqui é no escurinho. nariz, Então ele tem pelo claro na pele escura. Ruivos involuntários. Ruivos involuntários. A terra aqui é muito seca, é muito vermelha. Aí fica, ó, a crina dele é branca, na verdade. Né? Só que fica laranja. Meu Deus, que coceira É o tingimento natural. Que coceira gostosa a coceirinha que eu tenho, meu Deus do céu. Você tem alguma coisa dentro do meio da veterinária que não gosta do tipo usar animais para trabalho? Então, de montar um cavalo para cercar o lugar ou para puxar um arado, isso não é legal? Então, a veterinária, na maneira mais pura, também, né, e preza de que o animal esteja bem cuidado, que eles tenham qualidade de vida e que o bem-estar dele esteja preservado. A questão do bem-estar é que ela tem nuances. Pessoas, acho que não da veterinária, né, de fora, que são mais radicais no sentido do bem-estar, que você não pode gerar estresse, né? De forma alguma. De forma alguma. Então, por exemplo, aqui, se eu tirar eles lá do piquete, que eles estavam pastando, e vir aqui para comer aqui, pode ser interpretado como um estresse já, né? Pra gente não é, pra gente é um manejo que eles se acostumam e eles vêm, eles sabem que eles vêm comer aqui, eles voltam, tá vendo? Eles vão parando no caminho porque tem uma graminha diferente, mas eles estão voltando, entendeu? Não é uma... eles mesmos saíram andando. Né? Exatamente, porque é um condicionamento, mas também é uma que não é só porque eles estão condicionados que eles fazem isso, porque eles têm a rotina deles, né? Os potros nascem aqui, eles vivem aqui, então são usados para trabalho, né, para manejar o gado, são usados aqui para pesquisa e eles vão ficando. Então a gente tem animais de todas as idades. Crina comprida, aqui no Labec é assim, né? Crina comprida macho, crina raspada fêmea. Só por identificação. Facilita bastante, principalmente ali na lanchonete, porque quando a gente tem que dar os suplementos, as coisas, você olha para a cara deles, então fica fácil de identificar. Principalmente os que são mais parecidos, né? Todos os castanhos, todo tordilho, aí fica mais fácil de identificar. Quando eles são menores, porque a partir de uma certa idade são separados machos e fêmeas, ou agora a gente não tem aqui um lote misto, que daí tem lotes, quando eles são castrados, os machos são castrados, eles podem ficar junto com as fêmeas que não tem problema. Então tem lote misto, que agora está solto, a gente não está puxando eles para ração. Esses estão castrados? Todos castrados. Em cavalos de hípica, de esporte, né, que são criados de maneira mais intensiva, que ficam a maior parte da vida na baia, né, e aí eles saem para treinar. Então, existe eu entendo que é um nível de estresse maior, porque eles muitas vezes não têm um tempo para ficar solto no piquete. Seria ideal? Seria ideal. Que todos esses cavalos, mesmo do jockey e daí das hípicas e centros de treinamento, que eles tivessem um tempo de liberdade soltos. Que é o que a gente fala para ser cavalo, né? Para ficar fazendo coisinhas de cavalo. Porque sair para treinar não é tempo de liberdade, porque ele está em trabalho e ele encara como trabalho, né? Não é o tempo que ele está brincando, que ele está socializando, que ele está curtindo a vida. Mas isso não é com a gente também? Exatamente. Né? A gente tem também que ter um tempo para ser ser humano, só que a gente não tem. Aí a gente acaba fazendo também com o cavalo. Eu acho que muita gente nem percebe, né? Como é tão comum para ela, tipo, se eu não tenho, por que o bicho vai ter? Né? Se eu não tenho problema com isso, o bicho também não vai ter. Exatamente, sendo que ele pode ter até um grau de felicidade maior tendo esse tempo livre. A ideia do trabalho é humana, né? Então, exatamente. O cavalo, ele vai ter o trabalho dele que é dentro da natureza. Não quer dizer que o que ele está fazendo é totalmente forçado. Então, assim, cavalos correm. Eles correm. Então, eles correm. Né? Então, não é que o cavalo que está no jockey está forçado a correr. E aí, às vezes, até aparece nas filmagens, né, o chicotinho e tal, mas é um chicotinho que, como ele já sabe que ele tem que correr, quando ele vê aquele chicote, ele já corre mais. E não é que ele apanhou loucamente na vida dele, ele condicionou, né? Igual aqui. Então, é igual aqui, entra, come e vai embora. Aqui também a gente tem uma cordinha,
porque a gente não bate neles, mas só de segurar eles, opa, já tem que ir, vai Legal. embora, né? Eles não são agredidos, né? É um aprendizado, né? São ferramentas que a gente tem de aprendizado. Mas como que condiciona? É por prenda, alguma coisa do tipo? Geralmente é por prenda, mas essa prenda, essa recompensa pode ser de vários tipos. Então aqui com os cavalos, potrinhos, quando a gente começa a botar no cabresto, né? Então você põe no cabresto e aí você tem que ensinar ele a andar com você, né? Ele não sabe. Então no começo ele fica meio travado, não vou. Aí você faz uma pressão no cabresto para puxar, a hora que ele começou a se mexer, você solta a pressão. Daí ele vai andando. Aí ele parou, você puxa de novo. Começou a andar, você solta. Então isso já funciona como sistema de recompensa, porque ela está me pressionando para andar, se eu andar ela não pressiona, então eu vou continuar andando. E a hora que você terminou o exercício também, você não vai ficar o dia inteiro treinando um cavalo, ele também tem o tempo de saturação. Treinou um pouco, você para, recompensa, faz um carinho, pode ser um petisco? Pode, mas faz um carinho, faz um agrado, brinca um pouquinho e foi. E Ele foi. já entendeu que Quanto é a tempo recompensa condiciona, assim? Isso depende muito do trabalho e para o que você está condicionando. Tá. Né? Então, no cabresto, a gente leva aí algumas... Como a gente não é constante, se você treinar no cabresto toda semana, não é a minha especialidade, mas eu entendo que aí, em 2, 3 semanas, ele está bem... Um bom tempo. Tá ótimo Bom já tempo. para Pensei andar. que fosse mais. Não, é rapidinho, eles aprendem muito rápido. O cavalo é um bicho potrinhos esperto. aqui, muito inteligente, muito inteligente. Esses potrinhos que entraram aqui, tá vendo? Eles entram já do lado da mãe, porque eles sabem, esses potros não têm 1 mês de vida. E eles sobem, já aí aprendeu ele com a mãe. já entra. Ele já sabe que a mãe vai entrar, eles vão entrar do lado e vão receber a comida. Que legal, então acaba que não é nem um condicionamento do humano pro cavalo, já é do cavalo pro cavalo. Meio que Porque cultural. aqui a gente ensina, né? Eles chegam, os potrinhos novos querem entrar junto com a mãe, faz aquela bagunça. Aí a vai gente mostrando. tira, põe do lado. Ah, tá. Tem um pouquinho de manejo. Pra gente ensinar eles. A gente tira eles do lado da mãe, do mesmo lugar que a mãe e põe no do lado. Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Geraldo Helena, é um professor aposentado muito famoso aqui no Brasil. Ele deu uma palestra no ano passado, 2024, sobre o campo magnético do cavalo. Ele fala que todos os seres vivos, a gente sabe isso pela física, né, tem um campo magnético. E o campo magnético do cavalo, pela massa muscular dele, né, pelo peso dele, é muito grande. Então, e esse campo magnético de todos nós pode ser positivo ou negativo. Quando a gente está doente ou a gente está de mau humor ou tem algum problema, esse campo magnético ele tende mais para o negativo. E quando a gente está bem, ele é positivo. Então ele fala que todo veterinário geralmente cuida de animais doentes, né? Eu sou uma exceção, mas geralmente cuida de animais doentes e no hospital. Então ele está sempre envolvido num campo magnético negativo, com uma massa muito maior que a dele. Então a gente fica com uma interferência negativa. Então ele fala que todo veterinário deveria passar um tempo com cavalos saudáveis. Porque o campo magnético do cavalo, o campo positivo dele é muito grande e ele ajuda a reequilibrar o nosso campo magnético. Que interessante. Isso fez muito sentido para mim, porque como eu falei, né, o cavalo é meio equilíbrio. Então é isso, eu lembrei muito dessa meu hábito de quando eu tô mal procurar um cavalo para ficar junto, para abraçar e tal, que me faz bem. E fisicamente ele explicou isso também, que né, eu entro no campo magnético dele e ele me traz energia boa. Então eu acho que isso é muito verdade, né, e recomendo para todo mundo aqui, os alunos aqui também, quando eles chegam aqui meio mal, porque foi mal na prova, ou porque teve algum problema lá em casa, alguma coisa, falam, vai ali, abraça um cavalo ali, conversa um pouquinho que já melhora. E aí eu acho que isso é muito verdade, vale muito a pena, fica a dica para todo mundo. É muito legal isso, ele tem uma até uma coisa meio espiritual, né? Então, e uma coisa que eu nunca esperei, porque cirurgião é sempre uma coisa muito, muito cética, muito, né, preto no branco, né? E ele deu essa palestra maravilhosa e ele explicou, assim, com trabalho científico sobre campo magnético, sobre a influência e tudo isso. A gente tem que fazer, né? Tem que estar em contato. E o cavalo é uma fonte gigantesca de energia boa pra gente. O cavalo é um mestre da transparência. Ele transpira, ele corre, ele sente, ele mostra. E ao cuidar deles para que eles sejam mais cavalos, nós acabamos aprendendo a ser humanos mais inteiros. Respeitar um cavalo é entender que ele não é uma ferramenta, mas uma existência que nos empresta a sua força.
No Labec, a pesquisa se torna um ato de reverência a estes animais. Rebeca não pesquisa cavalos apenas para escrever o seu pós-doutorado. Ela acredita no estudo e na ciência, no desenvolvimento das técnicas humanas para cuidar destes seres tão majestosos e tão únicos. De acordo com o professor Geraldo, a energia deles equilibra a nossa própria. Diante de tamanha grandiosidade física desses animais, as nossas vaidades e ansiedades perdem o sentido. Não por menos, começamos a domesticar os cavalos há 4.200 anos atrás. Precisamos deles para o trabalho que as nossas costas não conseguem aguentar. Pela energia que eles emanam, pelas sensações de estar perto deles e pela beleza que possuem. Me senti pequeno ao lado deles, mas grande na confiança, como se ao lado deles o meu coração estivesse pronto para a próxima aventura. E esse cavalo aqui, que raça que é? Esse é a Cora, Oi, é da raça Puro Amor. Por amor? Por Gostei. Pequenininho, né? São mais baixos. Oi, bebê. E ela é safada, ela vem. Que curioso. Azarei. Oi. Azarei. Você quer participar também? Ah, eu sou muito bonito. E eu vim aqui participar. Ele tava comendo. Ele falou, agora eu vou lá ver esses bestas. Esse é o Malcolm. É um Malcolm? Ó. É Malcolm.